O Cloud Controller Manager é semelhante a um gênio da lâmpada. A gente esfrega a lâmpada, faz um pedido e num passe de mágica ele atende. Mas será que você realmente precisa dele? O Cloud Controller Manager, carinhosamente chamado de CCM, é um componente do Kubernetes que foi criado para permitir a execução do mesmo em provedores de nuvem como AWS e Azure. Inicialmente, ele foi concebido dentro do próprio código do Kubernetes, num modelo chamado In-Tree Cloud Providers, ou seja, ele era totalmente integrado com os componentes do Kubernetes. Essa situação pode ser vista claramente nessa figura, que mostra como era a arquitetura anteriormente. Então a gente percebe que a comunicação com a API dos provedores de nuvem era realizada diretamente pelo kubelet que roda nos worker nodes e pelo Kube Controller Manager e o Kube API Server que rodam nos nós do control plane. Porém, essa abordagem apresenta alguns problemas importantes. O primeiro deles é o aumento de código não core no repositório do Kubernetes. O que isso significa? Significa que aumenta a quantidade de código que não é essencial para todos os usuários do Kubernetes, porque como a gente vai ver ao longo do vídeo, nem todo mundo utiliza Cloud Controller Managers. O segundo problema é a dependência que acaba surgindo do código do Kubernetes em relação aos SDKs das provedoras de nuvem, algo que não é desejado no projeto do Kubernetes, pois todo o projeto de build e testes, por exemplo, se torna mais complexo. Além disso, devido a essa dependência, os CCMs tinham que seguir o ciclo de desenvolvimento do Kubernetes e tentar manter a compatibilidade com as novas versões dos SDKs, um processo não trivial. Outra desvantagem que atrapalhava o desenvolvimento de CCMs é a necessidade deles utilizarem a mesma licença do Kubernetes, no caso a Apache 2. Como algumas dessas provedoras de nuvem, por motivos comerciais, podem escolher outros tipos de licença para os seus códigos, essa incompatibilidade inibia ou até mesmo impedia o desenvolvimento de CCMs. E como se já não fosse problema demais, para finalizar, ainda era difícil, devido a tudo isso, manter a compatibilidade das novas versões do Kubernetes com as anteriores, ou seja, uma verdadeira desordem. Mas felizmente decidiu-se seguir uma nova abordagem para mitigar esses problemas, que eu vou falar para vocês agora. Já que os in-tree providers davam tanto problema, por que não testar os out-of-tree providers? Nessa nova abordagem, o código não fica mais no mesmo repositório do Kubernetes. Cada provedora de nuvem é responsável por criar o seu próprio CCM para permitir a integração do Kubernetes com a sua infraestrutura. Ou seja, menos código para ser mantido pela própria equipe do Kubernetes. Nesse caso, se surgirem novas provedoras de nuvem, elas ficam responsáveis por criar o código de integração. Olha que beleza essa nova arquitetura aqui, pessoal. A gente consegue perceber que os CCMs agora ficam responsáveis por toda a comunicação com a API dos provedores de nuvem, tirando essa responsabilidade do kubelet e dos outros componentes do Kubernetes. Outra vantagem surpreendente é que agora os Cloud Controller Managers passaram a ser opcionais e podem ser instalados como qualquer outra aplicação no cluster Kubernetes. Mão na roda, né, pessoal? Ok, você deve estar pensando, já sei como funcionavam os CCMs antes e como funcionam agora, mas o que eles fazem de bom para mim? Antes de responder essa pergunta, eu peço que você já deixe o like aí se você estiver gostando do vídeo, para eu fazer mais vídeos relacionados a isso. Para entendermos o que o CCM faz de bom para a gente, temos que primeiro saber que ele é composto de 4 controllers do Kubernetes. Vamos ver cada um deles e a sua função. O primeiro controller que a gente vai ver é o Node Controller. Na figura fica claro que a missão dele é gerenciar os nós do nosso cluster. Quando a gente está falando do nosso cluster Kubernetes rodando numa cloud provider, numa provedora de nuvem como a AWS, por exemplo, a gente vai ter cada um dos nossos nós tendo uma máquina instanciada lá na infraestrutura desse provedor de nuvem. O Node Controller fica verificando constantemente a situação dessas máquinas e adiciona annotations e labels aos nossos nós do cluster Kubernetes.
E o que a gente encontra nessas labels e annotations? A gente encontra a zona de disponibilidade dessa máquina, os recursos disponíveis como memória e processamento, entre outras informações. Além disso, o Node Controller também é responsável por obter os endereços de rede e o hostname desses nós. Constantemente, ele também fica verificando a saúde desses nós e caso ele identifique, por exemplo, que uma máquina foi removida lá na provedora de nuvem, automaticamente ele é capaz de remover o nó do nosso cluster, não permitindo que novos pods e containers sejam inicializados nessas máquinas e os pods e containers que estavam sendo executados são finalizados também. Se você quiser conhecer mais sobre nós do Kubernetes, labels e annotations, eu recomendo o vídeo que está aqui no card para você ver depois desse vídeo aqui. Vamos então para o próximo controller, que é o Route Controller, cujo objetivo é configurar as rotas na nuvem. O objetivo dessa configuração é permitir a comunicação entre os nós do nosso cluster. Em alguns provedores de nuvem, o Route Controller também fica responsável por alocar endereços de IP para a network dos pods, permitindo a comunicação entre eles também. O próximo controller do CCM é o Service Controller, cujo objetivo é cuidar dos nossos serviços. Se você não sabe o que são serviços no Kubernetes, vou deixar outro videozinho aqui no card para você assistir depois e entender bem. Quando a gente está falando do CCM, os nossos serviços vão ser utilizados principalmente para permitir que as nossas aplicações rodando no cluster sejam acessíveis para qualquer usuário na internet por meio dos load balancers. Já sabe, né? Falo palavra difícil, tem um videozinho aqui em cima para você assistir de novo. Esse daí é um shortzinho, então num minutinho você assiste ele. Mas voltando ao Service Controller, ele é responsável, por exemplo, por criar ou atualizar load balancers na infraestrutura da nuvem, de acordo com as configurações dos nossos serviços, além de ser responsável por endereços de IP, filtros de pacote de rede e health checks dos nossos targets, ou seja, os serviços para onde o load balancer vai encaminhar as requisições que chegam até ele. Então, só para ilustrar, o próximo vídeo que a gente vai ter aqui é sobre o service do tipo load balancer, e ele é um dos serviços que faz com que o route controller crie ou altere load balancers. Então, se você está ansioso para ver como isso funciona, já se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Beleza, galera? O último controller do CCM é o Volume Controller, mas, na realidade, ele ainda não foi implementado no CCM. A ideia era permitir a utilização de volumes plugáveis, ou seja, ser fácil adicionar volumes no Kubernetes. Pensava-se em utilizar volumes flex, porém, devido à complexidade envolvida e à iniciativa do CSI, Container Storage Interface, que visa abstrair a lógica de volume específica de fornecedor, optou-se por não criar ainda o Volume Controller no CCM. Para responder a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, se você realmente precisa do Cloud Controller Manager, nós temos que dividir a resposta em duas. Primeiro, se você não utiliza um provedor de nuvem, obviamente você não precisa do Cloud Controller Manager, pois a função dele é exatamente integrar o Kubernetes com algum provedor de nuvem. Agora, se você está utilizando a infraestrutura de um provedor de nuvem, você não necessariamente precisa utilizar o Cloud Controller Manager. É possível você fazer manualmente tudo o que o Cloud Controller Manager faz. Porém, ele simplifica muito a sua vida e garante que a infraestrutura da nuvem está sempre sincronizada com os recursos que estão rodando no Kubernetes. Então, faz muito sentido utilizá-lo. Se você puder, aprenda a configurar o CCM da nuvem que você utilizar para obter todos os benefícios que ele te provê. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já utilizou o CCM ou se você se interessou por ele. E se inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.